Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de Filosofia e Geografia da Escola ArteSeb. Meus queridos, hoje a gente vai falar sobre o módulo 4, tá? A gente vai introduzir hoje nesta aula de Filosofia destinada aí à turma do 6º ano. Para vocês me acompanharem, vocês sabem como é que funciona, né? A gente está fazendo uma aula diferente hoje, a gente está utilizando agora um slide, tá? Para mostrar para vocês alguns textos, né? Tem essa imagem que vocês podem encontrar lá na página 51, que é a imagem de abertura aí da unidade 4, né? Do módulo 4, ainda dentro do caderno 1, tá ok? Então, para me acompanhar, abre lá na página 51, pega o seu caderninho também para fazer anotações ao longo dessa aula. Tem muita coisa que eu não coloquei no slide, mas que eu vou falar, então lembra, pensa direitinho, observa aquilo que a professora está falando e anota, tá bom? E não esquece, faz um cabeçalho para ficar legal, tá ok? Então vamos lá. O título deste módulo é Ciência e Ética, como vocês podem observar na página 51. Ciência e Ética. Professora, ciência, ética. Ó, de imediato eu quero dizer para vocês que o conhecimento científico é um conhecimento que é mais válido atualmente, tá, na nossa sociedade, porque hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai tomar um medicamento, ele passa por uma etapa de verificação, de experimentação. Por exemplo, sabe aquela vitamina C que a gente toma quando está gripado? Pois é, até chegar à conclusão de que aquela vitamina, de que aquele medicamento ele poderia ser tomado por nós e que ele faria bem à nossa saúde, foi feita uma série de etapas científicas para pesquisar e comprovar se realmente valeria a pena, tá? E se ele tinha realmente essa eficiência, essa eficácia no nosso organismo, entendeu? Então, o conhecimento científico, ele busca explicar coisas que a gente não consegue responder com o senso comum. Ele busca também respostas para doenças, né? Encontrar a cura para doenças, dentre outras, e aí coisas que a gente pode observar ao longo do nosso cotidiano, né? Por exemplo, como é que acontece a chuva? Pensa que a gente estava falando sobre mito, né? No módulo anterior. O mito explicava através daquilo que ele acreditava ser verdade, como é que a chuva, por exemplo, acontecia, né? Então, por exemplo, tem alguns deuses que estão relacionados ao surgimento de fenômenos naturais. A ciência vem e diz, não é isso, não é bem assim. É através de um ciclo, né, que tem evaporação, que tem aí os rios, tem a precipitação, que é a queda da chuva, enfim, tem toda uma explicação científica, tá, de como é que acontece a chuva, e não uma explicação ligada a deuses, a fenômenos que são aí seres divinos, enfim, entendeu? A ciência ela busca explicar através de fatos, através de experiências, tudo aquilo que está no nosso cotidiano. Ela consegue explicar tudo? Não, a ciência ela não consegue explicar tudo. Muita coisa a gente ainda acaba buscando a fé para tentar responder alguns questionamentos humanos ou a ética, ou a filosofia para a gente poder responder também algumas coisas, tá? Então, existe de imediato, eu quero dizer para vocês o seguinte, já anota aí no caderno. Existem diversos tipos de conhecimento, ok? Um deles, conhecimento científico, conhecimento através das ciências humanas, senso comum também é uma forma de conhecer. Senso comum, aquela coisa de que tipo, a mãe da gente diz, não faça isso porque, sei lá, dá dor de barriga. E aí ela não consegue explicar. E você fica, tá, mãe, não vou fazer porque a senhora está dizendo, mas tudo com base no senso comum. Vocês provavelmente já ouviram alguma coisa assim que você perguntou o porquê e a pessoa disse, não sei, só sei que é assim. Pois é, isso é senso comum, tá? Então, de imediato aí, página 51, nós conseguimos visualizar lá, título Ciência e Ética, né? Onde diz, tem uma imagem de pessoas ali observando o corpo humano. Imagine, pessoal, alguém um dia teve que observar ali como é que funciona a veia, né? Como é que funciona, por exemplo,
a circulação sanguínea. Então, as pessoas estão aí descobrindo o próprio funcionamento acerca do corpo, né? E aí tá falando sobre essa imagem, tá? Tem um texto aí que a gente pode observar no quadro amarelo que diz: a obra ao lado do artista holandês Rembrandt ilustra o fascínio do ser humano diante das possibilidades do conhecimento científico a respeito da natureza e, mais especificamente, do corpo humano. Hoje, muitos séculos depois, além de saber mais sobre a anatomia humana, a ciência é capaz de promover alterações no corpo em escala nunca antes vista. Será que a ciência pode avançar a ponto de modificar quem somos? Olha aí a questão filosófica. E os nossos valores éticos? Neste modo, você verá como dilemas éticos presentes na ciência moderna podem influenciar a vida das pessoas. Meus queridos e queridas, de imediato eu quero dizer para vocês o seguinte: a ciência é um conhecimento científico, né? Um conhecimento que tem aí as etapas até chegar à sua conclusão, ok? Ela não usa o senso comum, ela não diz, é assim porque é assim. Não, ela quer explicar o porquê das coisas, né? Então ela busca um fundamento. A ética nada mais é do que uma parte da filosofia que estuda a moral. Ou seja, a ética é a parte da filosofia que estuda regras e valores morais. Quando, por exemplo, nós temos algum comportamento na sociedade, tá? Que nós não fazemos porque aprendemos na nossa sociedade que não pode fazer. Por exemplo, aqui no Brasil é imoral e ilegal casar-se no civil com mais de uma pessoa, tá? O nosso país não permite isso. Mas se você for em outras culturas, em outros países, por exemplo, em países mais para a Ásia, você vai encontrar ali situações de quê? De casamentos poligâmicos, que a gente chama, ou seja, uma pessoa com várias esposas, por exemplo, tá? Isso lá na cultura deles é aceitável, na nossa aqui do Brasil não é. De imediato, o que dá pra gente concluir aqui? Que a ética, ela tem como base uma moral, que nada mais é do que um conjunto de regras de comportamentos que diz certo, errado, bom, mal, né? Certo, ruim, e que nos conduzem diariamente. Eu não posso para a fila, eu não devo fazer isso, eu não posso falar do colega, eu não posso fazer isso com o mais velho, eu não posso agir dessa forma na escola, ou seja, conjunto de regras e de condutas no nosso dia a dia. Ficou claro? Então vamos lá, continuando aqui. A gente vai falar agora, né? Vou voltar aqui para vocês. Tem um primeiro texto que inclusive está na página 52, vocês podem acompanhar esse texto, que diz assim, eu peguei um trecho apenas. O ser humano sempre interferiu no meio em que vive, a fim de adequá-lo às suas necessidades e viver com mais conforto, assim como interfere no funcionamento do próprio corpo, na medida em que, por exemplo, toma um chá para ajudar a tratar de um resfriado, ou faz exercícios para fortalecer determinados músculos. E aí, pessoal, eu destaquei algumas partes no texto para a gente poder comentar. Primeira coisa, o ser humano sempre interferiu no meio em que vive a fim de adequá-lo. Opa, quer dizer então que nós seres humanos adaptamos esse mundo que antes era só espaço natural. Vamos pegar um pouquinho de geografia aqui. Antes tudo era espaço natural. A partir de que o homem foi lá e modificou, construiu uma estrada, construiu uma casa, construiu a escola, construiu uma praça, aí passa a ser o quê? Espaço geográfico. E por que que o homem faz isso? Por que que o ser humano, né, faz isso? Porque ele precisa adequar esse ambiente, essa natureza às suas necessidades. Prestem atenção, nós seres humanos somos os únicos seres que não nascemos com, por exemplo, garras, que não nascemos com dentes afiados, que a gente não nasceu com um suporte, né, físico para nos garantir a sobrevivência.
diferente, por exemplo, dos animais. Uns sabem voar, outros correm muito rápido, outros têm garras afiadas e dentes também muito grandes, com a força enorme, como por exemplo os tigres, ok? Então, o ser humano, ele teve o quê? Ele nasceu com uma coisinha que os outros não nasceram, os outros animais. Porque segundo Aristóteles, nós também somos um animal, só que um animal racional, um animal que pensa. Então, segundo aí os filósofos, o que a gente pode concluir? Que o ser humano, ele observou a natureza e modificou. Então, ele começa ali a construir a sua lança, ele constrói ali a sua faca, ele constrói ali a sua casa, onde ele possa morar e não viver na chuva. Ele constrói várias ferramentas e aparatos para garantir a sua sobrevivência. Então, ele interfere no meio em que vive a fim de adequá-lo às suas necessidades, beleza? E viver, claro, com mais conforto. Por isso que a gente inventa aí diversos meios de transporte que facilitaram a nossa vida. Imagina comigo, pessoal, houve uma época em que para chegar uma carta em uma outra cidade no Brasil, colônia, demorava meses, o cara ia lá de cavalo, né? Às vezes ia desbravando lugares que ele nunca tinha visto, né? Ia desbravar, ia cortando, abrindo caminho até chegar em determinado lugar para entregar uma carta. Olha que interessante. E hoje a gente tem o que? A gente tem trens, tem carro, tem moto, tem avião, tem jatinho, tem helicóptero. Gente, tem tanta variedade, tem bicicleta também, né? Tem uma variedade de meios de transporte, ok? Que facilitam o nosso dia a dia. Claro que o acesso a esses meios de transporte não é de forma, digamos que homogênea. Não é todo mundo que tem acesso aí a todos esses meios de transporte. Porém, eles existem aí e são nada mais do que o quê? Do que o ser humano inventando, criando ferramentas e tecnologias para o seu conforto, certo? Então, se a gente for olhar novamente o texto no final, diz o seguinte, ó, assim como interfere no funcionamento do próprio corpo na medida em que, por exemplo, toma um chá para ajudar a tratar de um resfriado ou faz exercício para fortalecer determinados músculos. Se a gente fosse observar os animais aí na natureza, a gente observaria o quê? Quando eles adoecem, eles não têm toda essa sabedoria, né, digamos assim, entre aspas, esse conhecimento que nós, logicamente, seres humanos temos, né? Sem falar que a gente tem uma infinidade de produtos disponíveis em farmácias, além daqueles produtos que a gente às vezes toma em casa porque a mãe fez ou o pai fez, né? Por exemplo, quando eu era pequeno, minha mãe fazia muito essa questão de remédios caseiros, né? Ela evitava utilizar, por exemplo, farmácia. Isso quando eu era criança. Hoje em dia, a gente diminuiu mais esse uso de medicamentos caseiros, né? De remédios caseiros. E a gente prefere, por exemplo, ir numa farmácia ou quando a situação está bem crítica, né? A gente vai para um hospital, o que é o correto. Quando você passa mal, você ir a um hospital, ir a um profissional. Isso que é o correto. Só que, por exemplo, se a gente for observar essas pessoas mais de outra época, né, pessoas que já viveram numa época onde não tem tanta disposição aí dos remédios, como a gente observa hoje, dos medicamentos farmacêuticos, você vê o quê? Que essas pessoas elas utilizavam mais do que remédios caseiros, certo? Como uma medida de tentar aí se curarem, ok? De terem um aparato para se restabelecerem com mais facilidade, tá bom? A saúde restabelecer com mais facilidade. Tem outro texto, também na página 52, que diz assim: as descobertas relacionadas à genética, por exemplo, permitem diversas manipulações na constituição de um corpo humano. Será que essas manipulações são sempre benéficas ou podem trazer prejuízos individuais e ou coletivos? Gente, inclusive tem uma atividade, a primeira atividade deste módulo, está na página 52, que vai falar
justamente sobre o quê? Sobre uma corrida. E vai falar sobre 3 situações. Um cara lá que, por exemplo, só acordou cedo e treinou bastante para correr e chegou a uma determinada quantidade de minutos para concluir a prova final. Teve outro que fez um tratamento com hormônios e teve outro também que ficou em uma casa em alguns meses só treinando e lá tinha toda uma simulação que a ciência utilizava para educar o cérebro dele a pensar e criar resistência física. E aí a questão que está na página 52 para vocês responderem quando finalizar essa aula, ela está justamente querendo que vocês falem o seguinte: e aí, o ser humano tem capacidade? E a ciência, ela serve, por exemplo, para ajudar o ser humano ou não, ou ela só modifica? E é esse o questionamento, porque assim, até que ponto a gente pode utilizar da ciência para tratar, por exemplo, do nosso corpo? Hoje, por exemplo, existem uma infinidade de tipos específicos de especialidades, tem uma infinidade, por exemplo, de cirurgias disponíveis para alterar o nosso corpo, algo que a gente não gosta, por exemplo, né? Enfim, existe também algumas situações que foram, inclusive, não aceitas, né? No caso, o clone não é aceito, o clone humano, mas houve uma pesquisa ao ponto de chegar a clonar uma ovelha, que foi a ovelha Dolly, certo? Então, até que ponto a ciência ela pode interferir no corpo humano ou na constituição de um corpo humano? Existem diversos pontos que vão ser trabalhados ao longo desse módulo e eu quero muito que vocês acompanhem sempre a Agenda Edu, tá? Finalizou essa aula, faz aí a atividade da página 52 e em diante e aguardem até a próxima aula. Valeu, guerreiros!